o que Deus havia colocado no seu coração para resgatar o homem, aquele que estava perdido. Então Jesus começa a contar essa parábola. Ele fala primeiro sobre a ovelha que se perdeu, e qual é o pastor que, dando falta da sua ovelha, não deixa então as 99 e vai correndo atrás para recuperar, para alcançá-la. E ele reafirma então que os céus celebram quando um pecador se arrepende, quando ele é resgatado. Então o pastor, o bom pastor, ele traz de volta essa ovelha. Depois, a segundo momento, Jesus ele fala também sobre a dracma perdida. Uma mulher que perdeu uma dracma, já não foi no campo, foi dentro da sua casa. E aqui eu entendo que algumas pessoas se perderam lá fora. Pessoas se perderam nas opções do mundo, mas há também aqueles que estão perdidos, mas estão perdidos dentro da própria casa. E por isso, na minha mente, no meu coração, no meu entendimento, Jesus ele quis ressaltar justamente isso, para que aqueles homens pudessem entender que há os que se perdem lá fora, aqueles que nunca ouviram falar, mas aqueles que tiveram contato, mas se perderam. E essa dracma, de acordo com a tradição, essa menina, a mulher que estava prometida em casamento, ela recebia uma dracma, simbolizando então a sua promessa de casamento. E ela guardava essa dracma com todo o amor e todo o carinho, para relembrar aquele momento importante da sua vida. Então, diante da importância dessa ilustração, Jesus ele coloca diante dos ouvintes daquele tempo, falando sobre isso. Olha, a dracma era muito importante para aquela menina, para aquela mulher, e por isso ela foi atrás. E assim Jesus queria dizer também para todos aqueles que estavam perdidos, dizendo: olha, vocês são valiosos, vocês são preciosos, vocês são importantes para mim. E então Jesus finaliza esse momento trazendo aqui a ideia do filho rebelde, do filho gastador. E Jesus então, ele começa a falar sobre o filho pródigo. Meus irmãos, eu considero que em algum momento da nossa vida, todos nós somos como esse filho. Não é porque temos uma família, não é porque talvez você não esteja enfrentando alguns dilemas no seu casamento, na sua universidade, na sua escola, entre os seus amigos, não é porque você tem uma igreja para se reunir e congregar com seus irmãos, que talvez você não esteja perdido, que talvez você não tenha perguntas, e talvez perguntas difíceis a fazer a Deus como o nosso Pai Celestial, o nosso Pai que nos ouve. Então todos nós, em algum momento da nossa vida, da nossa trajetória, tivemos as nossas decepções, tivemos as nossas frustrações, perguntamos a Deus o porquê aquela coisa, aquela situação estava acontecendo conosco, porque o Senhor está permitindo que eu, a minha família, o meu esposo passemos por isso. Não é justo porque somos crentes, somos servos fiéis. Não é justo porque nós temos dedicado a nossa vida ao Senhor. Não é justo porque nós vamos cultuar ao Senhor. Muitas vezes nos percebemos decepcionados com Deus. Portanto, esse filho, o que Jesus quer trazer a ideia é de que muitas vezes nós estamos cercados pela presença do Pai, pelos benefícios de estar na presença do Pai, mas em algumas situações, por vezes, não nos damos por satisfeitos e queremos buscar o nosso próprio caminho. Nós queremos então correr atrás das nossas escolhas, porque talvez a gente ache que o Pai está determinando demais para a gente algumas situações, algumas proibições, e portanto, não, Pai, nós não queremos. Eu quero agora viver a minha vida, eu quero agora seguir aquilo que está no meu coração. E assim esse filho, ele decide. E Jesus faz então a questão de enfatizar que não foi o Pai que deu para ele espontaneamente aquela herança, porque naquele tempo, em pelo menos duas situações, um pai dava herança para os seus filhos, para os seus parentes, os seus queridos. Primeira situação, quando ele morria.
Então a herança era repartida, a herança, os bens eram divididos. Ou o pai, quando em vida, decidia espontaneamente distribuir os seus dons, as suas terras e as suas posses. Mas o que Jesus nos mostra nessa parábola é que esse pai ele fez algo diferente. Ele não havia morrido, ele não havia dado espontaneamente, mas o seu filho, em uma atitude de rebeldia, ele se aproxima do pai e disse: pai, eu quero aquilo que me pertence. Nós não temos aqui o registro do pai com o filho, dizendo: não, meu filho, mas eu não morri, eu ainda não quero dar, porque Jesus mostra que assim como o Pai do céu também, Ele nos dá a oportunidade de termos a nossa liberdade. Deus, meus irmãos, Ele não nos trata como marionetes ou fantoches que está ali nos dominando, nos controlando, mas Ele está à porta do nosso coração, como diz em Apocalipse, batendo, e se alguém abrir a porta e o convidar, ele entra, ele senta à nossa mesa e somos convidados a ter uma refeição com Cristo. Portanto, não somos assim, dominados por Ele, como se não tivéssemos escolha, como se não tivéssemos vontade própria. E dessa mesma maneira o Pai se silencia, porque quando o Filho chega dizendo: pai, eu quero a minha vida, eu quero viver o meu jeito, o meu estilo, eu quero os meus bens. Era, portanto, o livre-arbítrio. E aquele menino começa então, ele recebe a sua herança, e aqui a Bíblia diz que ele vai para um lugar distante, e ele começa então a viver ali de maneira desregrada, e ele começa a gastar os seus bens, e ele começa então a se prostituir, porque durante a narrativa nós não temos essa informação, mas nós temos a informação no final da história, quando o seu irmão, cheio de fúria, veio contestar o seu pai, dizendo que ele havia gastado inclusive com prostitutas o seu dinheiro. Então não foi um dinheiro bem investido, não foi um dinheiro bem aproveitado. Aquele menino, ele estava de fato perdido. E quantas vezes eu e você não nos encontramos perdidos assim? E esse menino então ele sai, o pai reparte os bens entre eles, e muitas vezes, meus irmãos, nós nos deparamos como esse jovem, achamos que a nossa vida é eterna. Eu achei impressionante, nos faz repensar no vídeo aqui no início do culto, quando fala sobre, foi no vídeo, né, que mostra o apóstolo Paulo ali, pegando uma porção de águas nas suas mãos, então a água ela vai escorrendo, ele fala justamente sobre isso, a brevidade da nossa vida, como que a vida vai embora, ela passa tão depressa. Um tempo atrás, eu tinha meus 15, meus 16 anos, um tempo atrás eu podia correr alegremente, sem preocupar com o problema do joelho. Hoje em dia não. Já estou 5 meses parado porque eu não posso correr, porque o joelho já está indo embora. Então a idade vai chegando, a gente vai sentindo. E você certamente pode trazer à sua memória agora situações lá do seu passado, da sua infância, que ainda estão vivas dentro de você. Mas a verdade é que em algum momento, quando nós paramos para pensar, nós olhamos para trás, para a nossa história, para a nossa vida, nós percebemos que, de fato, a nossa vida ela vai embora rapidamente e nós voamos. Nós somos como a neblina, nós somos como a nuvem que passa, nós desaparecemos. E talvez esse filho ele tinha a ideia de que agora, com bastante recurso financeiro em suas mãos, sobre sua posse, agora vou viver a minha vida, achando que a vida era uma vida eterna e livre de sofrimentos, mas não é assim. Ele começou a passar por necessidades. Por isso, o meu grande desafio para você nessa noite é que você comece a valorizar o seu tempo presente, o tempo que se chama hoje, que é aquilo que Deus te concedeu. O nosso ontem, nós não temos mais, já passou. O nosso amanhã ainda não chegou, portanto também o nosso amanhã é incerto. Então tudo aquilo que eu e você temos é o quê? O hoje. E aí você conhece algumas pessoas que não conseguem viver o hoje porque ou estão presas ao passado e as vozes do passado estão perseguindo essa pessoa, atormentando essa pessoa, ela não consegue desfrutar o presente, presas ao passado. Outras pessoas estão presas ao futuro,
O problema já não é o passado, mas a ansiedade dominando o coração, porque estão pensando nas coisas que ainda não aconteceram, e essas coisas que ainda não se tornaram realidade, estão tirando a paz, estão trazendo inquietação ao coração, e a pessoa já não consegue dormir, a pessoa já não consegue se relacionar, a pessoa se tranca, e nós vimos nessa pandemia, nesse período tão difícil da humanidade, pessoas entrando para dentro das suas casas e tendo medo de sair. Os profissionais do campo aí, da emoção, os psicólogos, os psiquiatras, até disseram que a nova síndrome que surgiu agora na pandemia, chamada a síndrome da cabana, das pessoas que se isolaram e mesmo agora um pouquinho, depois de vacinados, não conseguem sair, não conseguem se movimentar. Porque de fato estão preocupadas com o futuro. Eu vou morrer, eu vou pegar o vírus, e depois se eu for internado, eu vou ser entubado, como que vai ser esse processo? Meus irmãos, a nossa vida é um sopro. Portanto, não vamos nos preocupar com o passado e nem nos prendermos ao futuro. Viva o seu presente agora, tomando as decisões certas. Talvez esse filho, se ele tivesse pensado por alguns segundos e pensado no seu hoje, nos benefícios de viver com o pai, na casa do pai, da alegria de estar com o pai, ele não teria feito a escolha de sair, mas de aproveitar o seu momento de comunhão e intimidade com o Senhor. Amém? Talvez Deus é um Deus para você punitivo, porque é essa visão que você tem. Talvez para você tem uma visão de Deus, um Deus distante. Pastor, Deus não se manifesta, Deus não fala comigo, porque você, na verdade, é que tem estado distante de Deus. Não é que Ele se distanciou de você, é nós que nos distanciamos de Deus. Por isso, a palavra de Deus nós encontramos que aqueles que buscam, aqueles que querem se aproximar, encontram a Deus. Buscar-me-eis e me achareis quando me buscarem de todo o coração. Somos nós que erramos, somos nós que afastamos, somos nós que negamos a intimidade com Ele. Ele quer ter intimidade conosco. O filho rejeitou a intimidade com o pai. O pastor Billy Graham, no seu livro intitulado O Espírito Santo, ele conta uma história. Eu gostaria de compartilhar com os irmãos. Ele disse que um índio desceu das colinas e foi conhecer o homem, a sociedade. E ele então, no seu caminho, ele passou pelo oceano. E ele se encantou com as águas do oceano, ele se aproximou do oceano, e ele encontrou ali um balde, uma lata vazia, e ele então, ele pensou, eu vou entrar para conhecer o grande oceano, as grandes águas, mas eu vou pegar essa lata e vou encher com essas águas, porque quando eu retornar para minha aldeia, eu quero que o meu povo conheça as grandes águas. E ele então mergulha, ele experimenta, e depois ele leva uma porção daquela água naquela lata. Tempos depois ele volta para a sua aldeia, para a sua tribo, e quando ele chega, os seus amigos, a sua família, os seus companheiros, a sua tribo percebe que ele trazia algo em suas mãos, e ele coloca então, no lugar de ritual daquela tribo, a lata no centro, e as pessoas, os homens e mulheres e crianças vieram observar, e ele aponta para aquela lata, diz o pastor Billy Graham, ele diz, aqui está grandes águas. Eu conheci as grandes águas e eu trouxe para que vocês pudessem conhecer. E as pessoas foram se ajuntando e olhando para dentro daquele balde, espantadas e admirando as grandes águas. E o pastor Billy Graham, então, ele faz uma comparação dizendo, quantos de nós não estamos ou não nos encontramos na mesma situação daqueles homens e mulheres daquela tribo, estamos nos contentando com aquilo que estão nos oferecendo, estamos nos contentando em ter um Deus que é nos apresentado por outras pessoas, quando na verdade o convite de Deus é que nós possamos sim conhecê-lo como um Deus que foi apresentado por alguém como um testemunho de vida, mas que nós possamos ter a ousadia de descermos a nossa colina, de olharmos para aquelas grandes águas e termos a nossa intimidade com Ele para sabermos de fato quem Ele é. O seu amor, a sua bondade, a sua graça e a sua misericórdia. Eu convido você, se você está com esse coração gelado, frio, distante como filho, a descer do seu lugar
da sua zona de conforto e mergulhar nas águas profundas, porque o Senhor nessa noite te convida a você receber do seu amor, do seu poder, e você então ter ali uma experiência verdadeira com Ele. Algum tempo atrás eu perguntei, falei: Senhor, o que é de fato o avivamento? Porque a gente vê o avivamento aí do YouTube, da televisão, e muitas vezes aquilo nos assusta. E a gente chega a acreditar que avivamento, algumas vezes, é só o barulho. Avivamento são as manifestações. E eu me perguntava, primeiro como servo de Deus e como pastor, porque as pessoas vinham ao rua: pastor, a nossa igreja vai avivar ou não vai? Então eu perguntava: Senhor, o que é o avivamento? E uma vez no meu gabinete lá em Minas, eu no meu momento de meditação, com os meus olhos fechados, eu tive um desenho, uma visão assim. Não é nada sobrenatural não, é uma resposta que Deus deu para mim. E aí, com os meus olhos fechados, eu vi uma grande mão pegando uma moeda e vindo assim sobre o oceano, e essa mão então soltava a moeda. E a moeda então ela caiu dentro do oceano, e aí naquele momento eu conseguia acompanhar a moeda dentro do oceano, os meus olhos conseguiam contemplar. À medida que a moeda ia baixando, eu conseguia ver, mas chegou algum momento que a visão foi ficando turva e eu não conseguia mais contemplar a moeda, e a moeda desapareceu nas águas do oceano. E naquele momento eu tive uma resposta no meu coração, na minha experiência. O Espírito falou comigo assim: isso é avivamento, quando você se permite sumir e mergulhar nas profundezas de quem Deus é. É você desaparecer. Na verdade, a visão que João Batista já tinha, que ele cresça e que eu diminua. É Jesus que precisa ser honrado, ele precisa ser exaltado. Então, muitas vezes, como filho, nós nos sentimos assim, nós questionamos, queremos de Deus respostas, quando tudo que Deus quer, fala: meu filho, é porque você está distante, é porque agora você está num momento muito bom da sua vida. E quando nós estamos num momento muito bom da nossa vida, a tendência é nós esquecermos de Deus. Então Deus está dizendo para a gente: olha, o filho perdeu tudo. E aqui no verso 17 nós encontramos assim: então, caindo em si, ele disse: quantos trabalhadores do meu pai têm fartura de pão, e eu aqui estou morrendo de fome. Porque o dinheiro havia acabado, agora de novo os problemas começavam a aparecer. O que Jesus queria mostrar nessa parábola é o seguinte: não adianta você se firmar nas riquezas, nas posses dessa vida, porque tudo isso um dia vai passar. A nossa segurança, a âncora da nossa alma precisa ser Jesus Cristo. Tudo vai embora, a nossa vida vai embora, os bens que temos vão embora. Os carros que nós admiramos, hoje o modelo é esse: nossa, que modelo lindo. E daqui a pouco nós não gostamos mais, nós queremos outro, nós queremos outra casa, nós queremos outro tudo, nós queremos mudar relacionamentos. E por isso a gente fica numa crise existencial, porque estamos buscando a satisfação em coisas, em pessoas, e Deus está dizendo por nós, por meio da palavra nessa noite: você será completamente satisfeito e saciado se você tiver um relacionamento verdadeiro e pessoal comigo. Portanto, sai do seu lugar. É tempo de você refletir como o filho refletiu. Quantos trabalhadores estão lá na companhia do pai? Por quê? Porque o pai, ele provê, o pai tem todo o recurso, o pai apenas não tem uma parte, porque a propriedade é dele, as terras são dele, os recursos são dele. Então, quando aqueles que estão com o pai têm fartura. E aquele filho, então, ele pensa: eu preciso voltar. E aqui Jesus então mostra esse processo, esse caminho de volta, de regresso, de intimidade, esse processo de recomeço que todos nós precisamos ter na nossa vida. Não importa se você tem 5 anos, 10, 15, 30 anos de caminhada cristã, talvez você esteja perdido. É tempo de recomeçar. É tempo de você voltar a ter o convívio do Pai, a presença do Pai. No verso 18, ele diz assim: eu vou voltar para o pai e lhe dizer: pai, pequei contra Deus e diante do Senhor. Já não sou digno de ser chamado seu filho. Trate-me como um
dos seus trabalhadores e, arrumando-se, foi para o seu pai. É interessante que Jesus mostra aqui, que Jesus poderia ter pulado esse trecho. Jesus, ele mostra o filho pensando, refletindo. E essa conversa em voz alta é muito interessante, o filho com ele mesmo, porque ele estava ensaiando, e eu penso que muitas pessoas estão ensaiando um recomeço há muito tempo. Aí eu vou voltar para perto de Deus, eu quero voltar ao primeiro amor, eu quero voltar a servir como eu servia, eu quero voltar a me envolver, eu quero voltar a falar do que Deus tem feito em minha vida às outras pessoas. Estão ensaiando um recomeço, e é sempre apenas um ensaio, nunca tem realmente o momento da decisão, o momento da apresentação. Então Jesus mostra que esse filho, ele pensou, ele refletiu sobre o seu recomeço, mas ele não ficou apenas na fala, na conversa, ele realmente fez. Ele se levanta e ele vai. Eu prefiro o pastor Benilton, aquele que não fala, mas tem um compromisso, que aparece, que serve, do que aquele que promete e não faz. Porque muitos estão dizendo, mas a boca é da boca para fora, o coração vazio. Pastor, conta comigo, mas não pode contar. Eu quero servir, mas não vai servir, porque ele quer apenas, para o seu ego dizer, estou aqui, pessoal, contem comigo, mas na verdade, quando você liga, quando manda uma mensagem, não tem serviço, não tem vida de servo. Por quê? Porque é uma adoração da boca para fora. Deus não quer adoradores de aparência, Deus quer adoradores verdadeiros, que adoram a Ele em espírito e em verdade. Então o filho, ele fala, pai, eu pequei, ele ensaia, ele se arruma e ele vai. Ele volta para casa. Eu imagino que essa volta não tenha sido uma volta agradável. Nunca é uma volta agradável, porque você vem, primeiro, ferido. Segundo, você vem com seus traumas. Terceiro, você vem arruinado, tanto por dentro na sua alma, como no seu aspecto. Nós vemos no final da parábola que o pai pede para trazer uma nova roupa, sandálias. Por quê? Porque a aparência que aquele filho voltava não era a mesma com que ele saiu. Ele saiu com pompa, ele saiu com dinheiro, ele saiu com glória, mas agora voltava arruinado, voltava humilhado, porque ele escolheu, foi justamente esse caminho. Os recomeços são assim. Quando nós nos afastamos de Cristo, da sua intimidade, do seu Espírito Santo, nós ficamos completamente destruídos por fora, principalmente por dentro. Algumas pessoas a gente consegue observar até no semblante, semblante caído, semblante fechado, um semblante carrancudo. Outras pessoas conseguem disfarçar muito bem, estão sorrindo por fora, mas estão podres, destruídos por dentro. Mas a verdade é que todas as vezes que nós nos distanciamos do Pai, é isso que acontece conosco. Abra comigo João capítulo 3, Evangelho de João. Eu gosto muito dessa história de Nicodemos. João 3, a partir do verso 1. Havia entre os fariseus um homem chamado Nicodemos, um dos principais dos judeus. Este de noite foi até Jesus e lhe disse: Mestre, sabemos que é o Senhor, é mestre vindo da parte de Deus, porque ninguém pode fazer esses sinais que o Senhor faz, se Deus não estiver com ele. Jesus respondeu: em verdade lhe digo que se alguém não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. E Nicodemos perguntou: como pode um homem nascer sendo velho? Será que pode voltar ao ventre materno e nascer uma segunda vez? E Jesus respondeu: em verdade lhes digo que quem não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. O que é nascido da carne é carne, o que é nascido do Espírito é Espírito. Não fique admirado por eu dizer: vocês precisam nascer de novo. Aqueles que estão distantes do Senhor, aqueles que estão à procura de recomeços, precisam, portanto, buscar um novo nascimento, uma nova postura de vida, deixar os velhos hábitos para trás, deixar a velha maneira de dizer,
se tornar uma esposa submissa, um marido que ama, um filho que obedece, que corresponde, um jovem temente à palavra de Deus. Um pastor norte-americano foi visitar um amigo dele, pastor também, no presídio nos Estados Unidos, um grande homem conhecido lá nos Estados Unidos. Ele tinha canais de televisão, mas ele se envolveu com dinheiro sujo. Seu coração se contaminou e a polícia descobriu, e ele então foi parar no presídio. E um grande amigo dele, pastor também conhecido nos Estados Unidos, foi visitá-lo na cadeia, na prisão. E quando esse pastor chegou lá diante do outro pastor que estava preso, ele fez a pergunta para ele: meu amigo, mas durante todos os anos que eu te vi pregar, que eu te conheci e conheci de perto, eu tinha certeza de que você amava Cristo, eu tinha certeza de que você amava a Deus. Como você me explica essa situação? E a resposta que aquele homem deu foi a seguinte: ele disse: é verdade, eu não amava, eu ainda amo a Cristo, mas eu não tinha temor por Ele. Meus irmãos, sabia que eu e você podemos e corremos esse risco de amarmos a Deus e não termos temor a Ele? De estar aqui servindo sim com o nosso coração, dando o nosso melhor, a nossa vida, contribuindo. Mas falta em nós o temor, porque aonde vai permanecer, aonde vai apontar para a gente o momento da decisão? É quando você que ama Jesus, você está diante de uma oportunidade entre dar a sua carne vazão ou dar inclinação ao Espírito Santo, o seu coração que ama Jesus se enche de temor e diga: eu não posso fazer isso contra o meu Deus. Foi o que José do Egito fez. Você acha que José, como jovem que era, ele não queria aproveitar aquele momento com aquela mulher, a esposa de Potifar, pensando com a cabeça de um jovem? É claro. A palavra de Deus nos diz que todos os dias essa mulher se aproximava, ela o seduzia. Então eu imagino que na cabeça de José, como jovem, ele ficava pensando: gente, essa mulher está dando em cima de mim. E não é porque não tem oportunidade, mas eu não sei se eu posso fazer isso. E quando então ela se agarra a José, ela se aproxima de José, esse menino que amava a Deus, foi o momento dele mostrar que além do amor ele tinha temor. Ele disse: eu não posso fazer isso contra o meu Deus. Por quê? Porque no seu temor ele de fato comprovou que no seu coração o amor dele estava bem firmado, bem solidificado. Aqui Nicodemos conversa com Jesus, ele não entende as coisas do reino de Deus. E Jesus diz: olha, Nicodemos, é necessário nascer de novo, ou seja, é necessário uma mudança radical na nossa vida. Meus irmãos, se você deseja nessa noite como filho retornar, esteja aberto às transformações que o Espírito de Deus fará da sua vida. E não é algo que vem da terra, não é algo que vem dos homens, é como Jesus disse, algo que vem do alto, algo que vem de cima. Por isso Nicodemos não entende, porque na expressão original no grego, essa palavra que Jesus usou aqui pode representar o nascer de novo. Então por isso que Nicodemos fala: Jesus, mas como pode um homem velho como eu voltar para minha mãe e nascer de novo? Aí Jesus fala assim: não, Nicodemos, não é sobre esse significado dessa palavra que eu estou me referindo. Estou me referindo à expressão que quer dizer nascer do alto. Portanto, Nicodemos, nascer do Espírito Santo. E nós temos um relato no final do livro de João, após a morte de Jesus, que ali aparece na narrativa que Nicodemos, aquele que havia conversado com Jesus, estava com José de Arimateia, ou seja, um homem que foi transformado em uma conversa de intimidade com Cristo. Meus irmãos, terminando essa reflexão, esse filho ele levanta, ele vai para casa. Alguém aqui já quis fugir de casa? Olha aí, vamos confessar. A gente quer fugir, né? A gente quer se rebelar, a gente quer sair. Todo filho pequeno, todo adolescente quer fugir de casa. E não foi diferente com esse menino, ele fugiu, mas agora ele percebe que eu preciso voltar. Ele começa então o caminho de volta.
Eu até imagino ele cantando: quero voltar ao início de tudo, encontrar-me contigo, Senhor. Ele vai andando, se humilhando. E aqui nós temos um relato muito lindo, eu quero fechar com ele. Verso 20: e arrumando-se, foi para o seu pai, não ficou só no ensaio. Vinha ele ainda longe, quando seu pai o avistou e, compadecido dele, correndo, o abraçou e o beijou. E o filho disse: pai, pequei contra Deus e diante do Senhor, já não sou digno de ser chamado seu filho. O pai, porém, disse aos servos: tragam depressa a melhor roupa e vistam nele, coloquem um anel no dedo e sandália nos pés. Tragam e matem um bezerro gordo, vamos comer e festejar, porque este menino estava morto e reviveu. Estava perdido e foi encontrado. E começaram a celebrar. Aqui no verso 20 eu quero destacar apenas uma expressão que eu sempre gosto quando eu passo por aqui. Vinha ele ainda longe quando seu pai o avistou. Jesus faz questão de ressaltar, meus irmãos, que não foi o filho quem avista o pai. Porque muitas vezes no nosso processo de volta, de recomeço, ainda com o nosso coração ferido, a gente não tem aquela impressão de que de fato voltamos, que Deus nos ama, existe um pouco de constrangimento: Senhor, me aceita, me perdoa. Então eu imagino que é isso que Jesus quis transmitir na sua parábola, o filho voltando com aqueles sinais de fracasso, derrota e humilhação, mas por outro lado existia no coração do pai a expectativa do retorno, do regresso, do recomeço. Por isso o pai observava e aguardava o retorno do filho. Então o pai viu o filho retornando. O pai corre ao encontro do filho, o pai o abraça, independentemente se ele estava bem vestido ou não, se estava cheiroso ou estava fedido. O pai não importa, porque o que importa é que ele está recomeçando. Meus irmãos, quantas vezes eu vejo jovens chegando na igreja que ainda trazem do mundo as suas marcas, e a gente quer que aquele menino, que aquela moça se transforme de uma hora para outra. A gente quer que a roupa seja modificada radicalmente. E eu entendo que é um processo, e por isso que eu imagino, que eu entendo que Jesus disse isso. Aquele filho chegou e o pai o recebeu. Não é que o pai estava aceitando a situação, mas ele estava recebendo de volta o seu filho que estava perdido. Agora, o que virá depois é um processo, é restauração, é muito tempo de conversa, é tempo de ajuste, é tempo de oração, e principalmente o que nenhum de nós podemos fazer: convencimento, que é papel do Espírito Santo. Então é no convívio na casa do Pai que ele começa a ter sua mente transformada. Olha, essa roupa para mim já não serve. Olha, aqueles amigos que eu andava com ele, para mim eu já não devo mais andar, porque eu posso estar com eles para poder abençoá-los e levar a presença de Deus, mas eu não quero mais fazer as mesmas coisas, não quero mais ouvir e nem cantar as mesmas músicas que eu cantava, porque agora eu tenho uma vida diferente. E a vida vai se renovando e os hábitos vão se transformando. Por quê? Porque a intimidade com o pai, ela provoca isso. O filho começa a olhar para o pai, ele começa a se espelhar. É assim que o pai gosta que eu ande, que eu fale, que eu me vista, que eu me comporte. E o recomeço, de fato, tem o seu início. Que Deus possa completar essa palavra no seu coração, porque na minha limitação como homem que sou, não posso atingir as profundezas da sua alma. Mas nós conhecemos um, que é o nosso intercessor, o Espírito Santo. E aquele que geme por nós com gemidos inexprimíveis, é capaz de discernir o nosso coração e nos apresentar diante do Senhor. Talvez aquilo que para você seja impossível, seja difícil, seja verdadeiro e sincero e se aproxime diante do Espírito Santo. Espírito Santo, muda a minha boca, as minhas palavras, muda o meu jeito de ser, de agir, de pensar. Transforma-me não apenas por fora, mas eu quero uma transformação que venha
de dentro.